Meu nome é Natiele, sou do primeiro ano B e vou apresentar minha equipe. Os integrantes da minha equipe são Monique Emily, Matheus Couto, Mariana Alves, Brenda Carolina e Yasmin Barbosa. A gente vai apresentar um trabalho sobre hidrostática. Bom, o que é hidrostática? É um ramo que estuda características dos fluidos em repouso. Para esse trabalho, decidimos explanar sobre a experiência com o submarino. Eu vou falar um pouco como se desenvolve. Existe uma força física chamada impulso, e essa força age de baixo para cima, fazendo com que a caneta não afunde. Então, quando eu aperto a garrafa, podemos observar que a caneta desce por conta da pressão. E também, se eu soltar a garrafa, a sua pressão é diminuída e faz com que ela retorne para cima. Antes de tudo, vamos expor alguns conceitos que serão aplicados sobre a experiência. A hidrostática é uma área da física que estuda as propriedades dos fluidos em repouso. Entre essas propriedades, podemos destacar a densidade, a pressão e a força do empuxo. Fluido nada mais é que substâncias capazes de assumir o formato de um recipiente, e esse formato pode mudar de acordo com uma força aplicada sobre ele. Densidade nada mais é que a relação entre a massa e o volume de uma substância de acordo com a pressão e a temperatura exercida sobre ela. E em relação à pressão, podemos dizer que é uma força exercida sobre uma determinada área. Na hidrostática, esse conceito é ampliado para a força aplicada em uma determinada área produzida por um fluido em equilíbrio estático, ou seja, em repouso. Para fazer o submarino, os materiais necessários são uma tampa de caneta e massinha de modelar. Para montar esse experimento, você deve colocar um pedaço de massinha na pontinha da caneta, de modo que tape o furinho e não deixe entrar água. E vai fazer uma bolinha espetando no fundo da caneta. Aí, você pega a tampinha e bota dentro da garrafa. E vai ver que ao apertar a garrafa, a tampinha desce. E ao soltar, ela sobe. Aqui em mãos nós temos uma garrafa PET com água, uma tampa de caneta e massinha de modelar nas duas extremidades da tampa da caneta. E a princípio nós conseguimos enxergar que a tampa da caneta ela está flutuando. E isso se dá porque dentro da tampa da caneta tem um espaço com ar. E isso faz com que a caneta seja menos densa do que a própria água. Já quando nós vamos fazendo uma leve pressão na garrafa, a gente pode observar que a tampa da caneta ela vai afundando aos poucos. Isso se dá porque a água vai inundando a região onde antes estava com ar. E à medida que nós vamos aumentando a pressão, mais vai afundando a tampa da caneta. E à medida que nós vamos liberando a pressão, a tampa da caneta vai flutuando de novo, com aquele seu espaço que antes estava cheio de água, agora voltando a ficar com ar. Através dessa experiência, podemos identificar a aplicação do princípio de Arquimedes, que alega que todo material sólido mergulhado num fluido, sendo ele líquido ou gasoso, sofre uma força chamada empuxo, onde a intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo material. À medida que esse material submerge, a força do empuxo se intensifica. É por conta deste princípio que podemos entender o porquê que os materiais sobem, descem ou permanecem em equilíbrio. E essa força age de baixo para cima, fazendo com que a caneta não afunde. Esse experimento se aplica ao princípio de Pascal. É uma lei da hidrostática que envolve a variação da pressão hidráulica em um fluido em equilíbrio. Foi criada por Blaise Pascal e diz que o aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido, incluindo as paredes do recipiente em que ele está contido. Na nossa experiência, ao apertarmos a garrafa, reduzimos o ar contido dentro da tampa da caneta, alterando assim o seu volume e a sua densidade. Desta forma nós podemos observar as forças que atuam nos objetos imersos. E o submarino funciona da mesma forma, com bombas que enchem e esvaziam os tanques com água.
E, por exemplo, quando um submarino ele está imergindo, essas bombas elas começam a encher esses tanques com água. Agora, quando o submarino está emergindo, ela esvazia esses tanques com água e preenche com ar.